Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série O que você conhece sobre a Bíblia, certo? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, logo após a vinheta, é claro. Ok, voltamos. Então vamos lá para a primeira pergunta. Quem foi o discípulo transladado por Deus após fazer um batismo? Pedro, João, Paulo ou Filipe? Transladado é o mesmo que arrebatado, né? Então vamos lá. Vamos para a resposta. Parabéns, essa acertei. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Está lá em Atos 8:39. Bom. Qual o juiz de Israel que libertou o seu povo usando como armas tochas e trombetas? Gideão? Sansão? Sangá ou Débora? Vamos lá. Parabéns! Olha, acertei mais uma. Assim tocaram as três companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: Espada do Senhor e de Gideão. Lá em Juízes 7:20. Muito bom. Quais foram os reis postos em fuga por Verpões, mandado por Deus? Verpões. Reis heteus, reis amorreus, reis filisteus ou reis assírios? O que vocês acham? Vocês sabem? Parabéns! Olha essa, eu tô ficando bom, acertando muito aí. E enviei Vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a espada, nem com o teu arco. Está lá em Josué 24:12. Essa aí meio que eu chutei, né? Acertei. O que aconteceu? O que acontece onde abunda o pecado? As coisas pioram? Superabundou a graça? A condenação ou a redenção? Onde acontece o pecado, o que acontece? Vamos para a resposta. Parabéns, olha mais uma. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Está lá em Romanos 5:20. Muito bom. Qual o nome do profeta que ressuscitou o homem depois de morto? Elias? Isaías? Eliseu ou Jeremias? Essa aqui também tá fácil, né? Então vamos lá para a resposta. Parabéns, olha aí. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu. E se levantou sobre os seus pés. Está lá em 2 Reis 13:21. Eliseu, né? Até depois de morto, o homem era tão servo do Senhor mesmo que ainda reviveu uma pessoa, né? Depois de morto. Só triscou nos ossos. Quem andou com Deus por 300 anos? Enos, Sete, Enoque ou 100? É.
Vamos lá. Parabéns! E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Está lá em Gênesis 5, 22. Então foi Enoque, né? Na época de Enoque, se eu não me engano, ele é o sétimo da geração de Adão. Ele andou com Deus e foi arrebatado. Deus levou ele e ele viveu 300 anos. Mas vocês pensam que 300 anos era muito? Era pouco. 300 anos, se for calcular aqui, e isso é a minha perspectiva aqui de matemática, que ele morreu na sua juventude, com seus 20, 30 anos, porque o povo naquele tempo vivia 800, 900 anos, ele morreu só com 300, morreu muito novo, certo? Tudo isso está na Bíblia, lá é só pesquisar, né? O que eu estou passando para vocês aqui são perguntas, são versículos isolados, mas se vocês quiserem saber mais sobre a história dessas perguntas, vocês vão lá na fonte, vão na Bíblia, que lá está tudo escrito lá, muito mais, e um livro cheio de histórias exuberantes, histórias fascinantes, ok? Qual a mãe que aguardava ansiosamente seu filho, olhando pela janela? A mãe de Salomão? Mãe de Dade? Mãe de Císera? Ou a mãe de Jesus? Qual dessas mães, hein? Ansiosa, esperando o filho chegar. Vamos lá. Parabéns, olha. A mãe de Císera olhou pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? Está lá em Juízes 5, 28. Vendo só? Qual dos profetas de Israel Naamã procurou? Elias? Jeremias? Acabe ou Eliseu? Qual desses profetas? Isso também é fácil, né? Parabéns! Ó, hoje eu tô naquele modelo. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Segundo Reis 5:9. Que rei destruiu os adoradores de Baal? Uzias, Jeú, Acabe ou Asa? Qual desses reis destruiu os adoradores de Baal? Esse aqui eu não sei se eu lembro. Vamos lá para a resposta. Então foi o rei que destruiu. A resposta errada. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel, em 2 Reis 10, 28. Quantos camelos aparelhou o servo de Abraão quando foi buscar Rebeca para Isaac? 20 camelos? 10 camelos? 11 camelos? Ou 5 camelos? Quantos? Vamos lá, se eu acertei ou errei. Errei! O servo tomou 10 camelos dos 10 do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam na sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Está lá em Gênesis 24:10. Não sei lembrar não, eu acho que eu chutei 20 camelos. Para quem Paulo orienta a tomar cuidado com as mulheres paroleiras? Tito, Filemon, Timóteo ou Silvano? Quem é? Parabéns, olha, acertei, rapaz, incrível. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Está lá em 1 Timóteo 5:13. Qual o significado do nome de Moisés? Tirado dos céus? Tirado das águas? Tirado do mundo ou príncipe do Egito? Essa aí também tá fácil, né?
Vamos lá para a resposta. Eu acertei ou errei? Acertei! E quando o menino já era grande, ele tomou a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés e disse: Porque das águas o tenho tirado. Êxodo 2:10. Moisés, em hebraico, Moshe, tiberiano, foi o maior líder religioso de Israel. Além disso, foi legislador e profeta a quem a autoria do Torá é tradicionalmente atribuída. Ele é o profeta mais importante do judaísmo e igualmente reconhecido pelos cristianismo e islamismo, assim como em outras religiões. É o grande libertador dos hebreus, tido por eles como seu principal legislador e mais importante líder religioso. A Bíblia o domina o homem mais manso da terra, o denomina, né? Também é considerado um grande profeta pelos muçulmanos. De acordo com a Bíblia e a tradição judaico-cristã, Moisés realizou diversos prodígios após uma epifania. Libertou o povo israelita da escravidão no Antigo Egito, tendo instituído a Páscoa judaica. Depois guiou seu povo através de um êxodo pelo deserto durante 40 anos, que se iniciou através da famosa passagem que Moisés abre o Mar Vermelho para possibilitar a travessia dos judeus, a travessia segura dos judeus. Ainda, segundo a Bíblia, recebeu no alto do Monte Sinai as tábuas da lei de Deus, contendo os 10 mandamentos. Homem do verdadeiro Deus, líder da nação de Israel, mediador do pacto da lei, profeta, juiz, comandante, historiador e escritor, Moisés nasceu em 1593 a.C., no Egito, sendo filho de Amrão, neto de Coate e bisneto de Levi. Sua mãe, Joquebede, era irmã de Coate. Moisés era 3 anos mais moço do que seu irmão Arão. Miriam, irmã deles, era alguns anos mais velhas. Tá lá, tem algumas referências aqui, Êxodo 6:16, ou 6:18, 6:20 ou Êxodo 2:7. Então lá, se quiser conferir, só ir lá na fonte. Em qual cidade Jacó chegou salvo quando vinha de Padã Aram? Salém, Samaria, Jerusalém ou Jezreel? Vamos ver se eu vou acertar essa. Errei! E chegou Jacó em Salém, cidade de Siquém, que era na terra de Canaã, quando vinha de Padã Aram, e armou sua tenda diante da cidade. Está lá em Gênesis 33:18. Vamos para a última pergunta. De qual país era o homem que, no caminho do Gólgota, puseram-lhe a cruz nas costas? Cirene, Rabá, Mesopotâmia ou Egito? De que país era aquele homem que a Bíblia relata que colocou a cruz nas costas? Vamos para a resposta e eu acertei! Uhul! E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. Está lá em Lucas 23:26. Uma curiosidade bíblica aí é que existem, se eu não me engano aqui, que a Bíblia recita 9 Simão, né? 9 Simão com um sobrenome diferente, né? E vocês podem estar pesquisando aí no Google. Vou deixar aqui no cantinho aqui essa curiosidade. Ok, era isso que eu queria deixar para vocês hoje, né? Continuação daquela série de vídeos. 4º vídeo hoje, né? Nós conhecer mais sobre a Bíblia. E se você acertou as perguntas, errou, vê se você acertou mais do que eu, se você errou e se você tá mesmo fera, porque dessa vez eu redimi o vídeo passado, né? Que no vídeo passado foi um caos. Errei quase todas, acho que eu acertei 3 e errei 7, se eu não me engano. Aí tá aqui, ó, no card acima aqui, ó, o vídeo passado. Vocês podem ir lá conferir e fique com Deus, a paz de Cristo.